Bom, pessoal, fique ligadinho, Ramon Zampieri, uma receita bem legal. Então eu vou fazer então de entrada uma língua com purê de ervilha e alguns legumes verdes, e prato principal eu vou fazer uma rabada compacta com purê de mandioquinha, uma farofa de alho e um crisp de couve, tá? Eu trabalhava com turismo, né? Trabalhava com turismo e marketing. Eu trabalhei 10 anos numa companhia aérea americana, depois trabalhei numa outra companhia americana também. Trabalhei sempre basicamente multinacional, né? Minha aspiração era ser um executivo de vendas, trabalhar com marketing, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei. Certo. E aí teve aquela primeira crise que deu no Brasil, que bateu, né? Pegou justamente o mercado do turismo, né? E aí a empresa que eu tava já tava sentindo que tava meio ruim das pernas, né? Certo. Aí eu falei, puta, vou ficar sem emprego, ferrou, não sei o que. E aí eu já conhecia o Henrique Fogaça, né? A gente já era amigo já há um tempo. E a gente sempre tomava uma cerveja, né? A gente se encontrava no... Fogaça, chefe profissional, Isso, que é... apresentador do Masterchef. Exatamente. Legal. E aí a gente estava conversando um dia, tomando uma cerveja lá no Cão Velho. Ele virou pra mim e falou assim, daqui a pouco eu vou abrir outro restaurante. Uma cerveja onde? No Cão Velho, que é um gastropub ali dele. Cão Velho. E aí, inclusive eu tô com a camiseta aqui, ó. Legal. E aí ele virou pra mim e falou assim, vou abrir um restaurante, tô abrindo Jamília aí agora. Você não quer cair pra dentro e tal? Você gosta de cozinhar, não sei o que. Eu sempre saí de casa com 20, 21 anos, né? E aí me vi obrigado a cozinhar, gostava. E aí eu falei, vamos embora, demorou. E aí eu entrei pra cozinha e já aquele bichinho da gastronomia já picou e eu já fiquei alucinado. Primeira vez que eu entrei numa cozinha profissional, né? Baita bobão, né? Cortando 8 kg de cebola por dia, limpando o ralo, né? Me ferrando. Aquela parte nobre da Aquela cozinha. parte, aquele glamour, né? Que tem na cozinha. Exatamente. E, cara, eu gostei de cada minuto, assim. Foi bem sofrido, mas assim, tinha na cabeça, né, bastante humildade para aprender, né? Bacana. Eu sempre trabalhei, né? Então eu sempre gostei de trabalhar. E aí eu fazia bastante tempo ali em turnos, assim, para aprender cada vez mais, né? E aí acabei gostando e assim foi, cara. E nunca mais saí. Legal. Era uma equipe de quantas pessoas lá, mais ou menos? Cara, a equipe é grande, porque o restaurante ele tinha 110 lugares, se não me engano. É grande. E um cardápio bem extenso, né? Porque a produção é sempre em grande quantidade, né? Porque como a gente trabalhava ali com máquina de vácuo, trabalhava com bastante freezer, a gente trabalhava com muita produção de ragu, molhos, caldos. Então assim, a gente não fazia caldo de legume todo dia, entendeu? A gente deixava ali fazer o caldo de legume, um panelão gigante, caldeirão, e né, final da noite colocava em saco, fechava na máquina seladora e deixava ali congelado no dia seguinte. Então não só isso, né? Polvo, camarão lá em São Paulo, sai do Porto Santo, já sobe lá direto lá, já chega ali, tem que limpar 20 kg de camarão, entendeu? Certo. Tinha uma equipe de mais ou menos umas 12 pessoas ali. Foi bastante gente. Imagina um restaurante novo ali, o Sal Novo ali, que ele abriu agora no shopping Cidade Jardim, tá com 30 e poucas pessoas ali. Nossa, que gigante. Não para, né? Mais em shopping. Vamos voltar um pouquinho mais. Nós estávamos falando um pouco dos bastidores do programa, que a gente sempre conversa com antecedência com o nosso convidado, e tu falou um pouco da família. Falou um pouco dessa tua paixão por gastronomia, que foi picado lá junto com o Fogaça, mas antes disso tu teve uma base familiar também, né? Sim. Cara, eu quando eu nasci, meus pais eles trabalhavam em período integral, os dois, né? E eu ficava com a minha avó durante o dia. E eu tenho
alguma memória, né? E de ela me falar também. Então ela sempre basicamente ficava na cozinha o dia inteiro e ela me deixava no cadeirão com a gaveta dos talheres aberta, eu ficava ali, né? Zoando com os talheres. Já ficava organizando a cozinha da avó, na verdade desorganizando. Aí ficava ali e enquanto ela cozinhava, né? E a comida da minha avó é aquele negócio, né? Basicamente uma nona, né? Que se chamam aqui. Sim. Então, toda vez que minha avó cozinha, ela cozinha bastante, é sempre um evento, né? Então... Família grande? Minha família é grande, sim. Eu tenho a família a parte do meu pai. Eles são em 3 irmãos, certo, né? E da parte da minha mãe, eles são em 5. E tudo com um monte de filho e etc. Mas eu sou um pouquinho mais... É mais presente um pouco a família do meu pai, né? Que como a família da minha mãe é muito grande e uns não moram na capital, acaba sendo um pouquinho mais longe também. Agora eu me distanciei um pouco mais, né? Certo. Mas ainda assim a gente conversa com todo mundo, né? Tem os grupos de WhatsApp aí, essas coisas. A tecnologia facilitou. A tecnologia aproxima, né? Aproxima bastante. Fala um pouco mais, que agora nós falamos de família, falamos do teu trabalho. Eu queria que tu me dissesse da receita de hoje. Porque também tem ligação com a família. Tem. Cara, a minha mãe, ela nunca foi muito de cozinhar muito, assim, né? Ela não tem essa... vou pra cozinha fazer uma coisa diferente e tal. Ela sempre cozinhou coisas boas, mas coisas bem básicas, né? E uma das coisas que eu tenho uma recordação muito grande de infância é a língua que ela fazia. E inclusive eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos, sempre morou lá desde molequinho, e quando ele vinha pro Brasil, ele ficava um dia pelo menos em casa, que aí ele já falava: minha mãe, tia, eu quero que você faça aquela língua lá e tal. Legal. Então, e é uma coisa assim que eu tenho uma memória afetiva muito boa, assim, de criança, assim. Eu sempre gostei de comer língua e gosto até hoje, entendeu? Bacana. Falando, eu gosto muito de carne que chamam de carne de segunda, né? Que são carnes que julgam não nobres. Mas eu acho que tem uma nobreza muito grande nessas carnes, né? Porque elas são muito boas, né? Gordura é sabor, né? Sem dúvida. E elas têm gordura, né? E a outra é uma rabada, que eu vou fazer uma rabada um pouquinho diferente hoje, mas também eu sempre comi rabada. Minha avó fazia, outra avó, a mãe da minha mãe fazia rabada, né? E eu sempre gostei, desde moleque eu sempre tive... A única coisa que eu não gostava de comer era jiló. Acho que é a única coisa que eu não como. Tem 2 coisas que eu não como: jiló e rim. Rim também não. Rim eu não como. Eu experimentei o rim assado há muito tempo atrás, não eu também experimentei uma vez e não gostei muito. Acho que eu não gostei, na verdade, do cheiro enquanto estava sendo cozido, né? Certo. Mas só essas 2 coisas, de resto eu como de tudo. E o jiló eu nunca experimentei, não sei nem qual o sabor que tem. Cara, nem sei nem se tem outro nome jiló aqui no sul, porque cara, aqui no sul, quando eu cheguei aqui, eu tomei um baque muito grande. Uma vez falaram pra mim: ô Zampa, tem que pedir suquete. Eu falei: que porra é suquete, velho? Suquete. É abobrinha. Eu falei: abobrinha, então tá bom, abobrinha. Legal. Aí chega, porque muda muito, né? Pô, cheguei aqui, uma vez eu fui pedir, tava na cozinha, eu precisava raspar uma panela, eu falei: pô, dá o pão duro aí pra mim, por favor. Mas o pão duro? Eu falei: espátula aí. Lambe-lambe. Eu falei: que lambe-lambe, velho? Mas muda, né? De estado para estado tem dessas. E assim por diante. Muda bastante, mas bacana. Tranquilo. Nós vamos seguir então com a receita. O programa de hoje, muito sabor aí, tido por esse cara aí, com uma bela história pra contar, viu?
Bom, pessoal, estamos aqui com um prato pronto. Antes disso, Zampa, ficou uma pergunta no ar que, cara, essa dificuldade, nós estávamos falando sobre nome dos temperos. Nós temos algumas coisas de condimentos que aqui você não encontra. Como é que tu faz para te virar com isso? Cara, a gente adapta, né, com o que a gente tem. Principalmente aqui no restaurante, a gente procura fazer compra todo dia, né? Então a gente, para sempre ter o produto mais fresco, né? E para um restaurante é ruim, né? Qualquer tipo de oscilação. Então a gente procura trabalhar com o que a gente tem na mão, né? Por exemplo, em São Paulo eu gostava de trabalhar muito com endrodil. Aqui você não encontra endrodil fresco, né? Você encontra só seco e o sabor muda completamente, né? Então, assim, eu acho que a gente procurando trabalhar sempre com ingrediente fresco, com o que a gente tem na mão, né? Não tem por que me lamentar, assim, a gente está, obviamente, em Caxias do Sul, Serra Gaúcha e tal, a gente tem muita coisa boa por aqui também, né? Legal. Mas, lógico, a gente sempre adapta, né? Mas basicamente o que a gente tem que ser sempre é manter a regularidade, né? Eu acho que isso é uma coisa principal no restaurante, se você é bom, você tem que ser bom todo dia, né? Se tem um produto fresco, você tem que ter um produto fresco todo dia. Então a gente procura sempre fazer compras aí diariamente pra gente sempre ter uma boa qualidade nos Além produtos. de ser criativo, né? Exatamente. Vai substituindo e vai Exatamente. deixando com um sabor próximo até melhor. Sim, na real a grande sacada, o grande legal da cozinha, né, da gastronomia, que é basicamente um laboratório, né, velho? Às vezes você tá em casa, você viaja ali, faz um prato e às vezes você faz alguma coisa em casa, vira uma ideia bacana para você colocar no restaurante, entendeu? Você vai fazendo várias vezes repetidamente aquele prato, né? Que na verdade esse não é segredo nenhum, né? Mas esse é o grande barato de você ficar bom em alguma coisa, né? Você repetir, né? Várias vezes a mesma coisa. Você falou bastante sobre o prato, sobre um pouco da história. Nós vamos entrar um pouquinho mais na receita, mas antes disso, tu falou do restaurante. Certo. Dessa compra, da qualidade. Nós estamos aqui no Molino, no centro de Caxias do Sul. Isso. Fala um pouquinho aqui do restaurante. No restaurante a gente trabalha basicamente com uma cozinha contemporânea, né? A gente tem pratos clássicos como filé Wellington, né, etc. Mas a gente procura sempre estar mudando o cardápio, né? Sempre estar colocando opções novas. A gente gosta de trabalhar realmente com, que nem eu te falei, a gente gosta de trabalhar com um ingrediente fresco, né? Bacana. Então eu gosto principalmente de vir aqui, eu gosto de ver a satisfação do cliente, porque o cliente ele tem uma resposta imediata do nosso trabalho, né? Eu acho que assim, muita gente que frequenta restaurantes, muita gente sabe que tem um pré-preparo, mas muita gente acha que é só um instalar de dedos e o prato está na mesa, né? É verdade. Então tem prato que tem 2, 3 dias de cocção, entendeu? Então eu acho que é muito bacana e justamente por isso a gente tem um tempo grande, uma escala grande até o preparo do prato e a resposta do nosso cliente é imediata. Então, tipo, você viu como oscila, né? Ao mesmo tempo que demora para fazer um prato, a resposta é imediata. Então, isso traz satisfação, né? Tipo, você olha ali pela janela, vê o cliente comendo assim, né? Fazendo aquelas caras e bocas e tal. Eu acho muito bacana isso daí. Bacana. Tu fez uma farofa de alho. Isso. É isso? Isso aí. Essa farofa de alho acompanhando o crisp com couve, o purê de batata baroa, é isso? Isso aí. E a rabada. Mas nós tivemos a entrada com a língua. Com a língua. Tá. Essa entrada com a língua fez um processo que, gente, muito gostoso. Gostoso mesmo. Algo que, como eu te comentei nos bastidores, a minha mãe também fazia receita com a língua, também com vegetais, com legumes. Cara, sabor fantástico. E tu usa o vinho. Eu uso vinho, né? Não coloco nada de água, eu uso só o vinho para cozinhar a língua na pressão. Muito bom, cara. Fica assim, ó. Ele não fica com o álcool do vinho e fica com aquela textura maravilhosa. Fica gostoso demais, viu? Eu não tenho nem o que dizer, porque tem que comer. Manda ver. Para experimentar. Vocês vão acompanhando e vão experimentar. Se tiver ruim, não foi eu que fiz, hein? Ah, é? Cara. Bom mesmo. E o sabor, ele fica com uma textura, como tu disse,
doce Gelatinosa. meio gelatinosa. Muito gostosa. O purê. Nossa, gente. Tá bom demais. Dá pra gente ficar aqui falando de boca cheia, tá? E fechamos mais um programa, História de Fogão, aí com Zampa, valeu, aqui no Molino, centro de Caxias do Sul. Bem, tá, viu? Pra chegar.